Olá pessoal, eu me chamo Cláudio Rodrigues e esse é o canal Palavra Plantada. É um canal para quem gosta de Bíblia, gosta de teologia. Então, se você gosta de Bíblia e teologia, eu convido você a participar desse canal. E se você conhece alguém que também gosta, indique esse canal para poder estar abençoando outras vidas. Hoje a gente vai meditar rapidamente sobre o nome do Senhor, o nome do Eterno. E o que isso tem a ver com o livro de João, capítulo 8? No finalzinho do capítulo, ali, o versículo 58, 57, 58 e 59. Ok? Então vamos ver o que diz lá. João, capítulo 8, versículos 56, 57, 58 e 59. Diz assim: Abraão, Jesus Cristo falando, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então os judeus perguntaram: Ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí o versículo 59 diz: Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então a pergunta que fica é: por que os judeus ficaram tão chateados com Jesus assim a ponto de querer pegar pedras para poder matá-lo? E a gente descobre isso observando lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Rapidamente nós leremos aqui. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Aqui é o relato de quando Deus ele revela o seu nome a Moisés. E o versículo 14 diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então tem uma questão muito interessante aqui, que a gente que não está dentro, às vezes, do contexto semítico, né, do contexto judaico, certas coisas a gente não consegue entender. Mas por que teve uma situação tão extrema desse jeito? Por que teve que eles tiveram uma determinada reação? Então a gente tem que entender uma coisa. O povo judeu, isso até os dias de hoje, na própria gramática deles, eles não dizem eu sou. Igual aqui no nosso país a gente fala tranquilamente. Se alguém perguntar o meu nome, o que eu vou dizer? Quem você é? Se alguém perguntar para mim. Eu sou o Cláudio. Ah, qual é a sua profissão? Ah, eu sou barbeiro. Então aqui na nossa cultura é muito comum a gente dizer eu sou, faz parte da nossa língua, não tem problema algum. Mas na cultura semítica, na cultura judaica, o judeu não usa esse termo eu sou, porque ele entende que apenas quem pode dizer eu sou é o nosso Deus, né? O Eterno, o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. Então, por exemplo, na língua hebraica, se eu for me apresentar, eu não digo eu sou Cláudio. Eu digo eu, Cláudio. Então seria Ani Cláudio. Se o nome da pessoa for Daniel, ela vai dizer Ani Daniel ou Dani, né, em hebraico. Então eles não usam eu sou, eles usam eu, que é Ani. E aí o que acontece? Isso explica muita coisa do porquê que nesse relato de João os judeus ficaram tão chateados com Jesus. Porque Jesus era um judeu, era um rabino, inclusive, era um mestre. Então, para eles foi um absurdo muito grande. Jesus, ele declarar, aqui no versículo 58, ele dizia assim: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, assim, além de Jesus dizer eu sou,
que era algo que eles não aceitavam de jeito nenhum, ninguém dizia isso. Ele ainda disse que antes que Abraão existisse, ele já era. Então, assim, os judeus ficaram extremamente chateados, com muita raiva de Jesus, e acharam que ele, inclusive, era um herege. Está cometendo uma heresia por dizer que ele é, e mais ainda, antes que Abraão existisse. E essa questão do eu sou, esse significado do nome do Eterno, que a pronúncia se perdeu ao longo do tempo, porque os judeus antigamente entendiam que o nome do Eterno era sagrado, então eles evitavam pronunciar o nome do Eterno, até para que povos pagãos daquela época, naquela região, não pronunciassem o nome do Eterno de forma indevida. Então há alguns estudiosos que dizem que apenas quem pronunciava o nome do Eterno eram os sacerdotes, em alguns momentos muito específicos, e mais ninguém. Então, ao longo do tempo, acabou se perdendo a pronúncia do nome do Eterno. Então, existem alguns teólogos que defendem uma pronúncia X, outra Y, mas fato é que o nome do Eterno ele é composto por 4 letras hebraicas, que são 4 consoantes, que é Yod, Re, Vav, Re, que seria em português a nossa letra Y, H, W ou V, né? O W ou V, H. Então, Y, H, W, H. Yod, Re, Vav, Re. Só que, como não estava sendo pronunciado mais esse nome, e por ele não ter vogal, apenas consoante, então não se sabe ainda ao certo a pronúncia correta. E fato é que o nome do Eterno tem alguns significados prováveis também. A gente conhece 5 hoje, né? Que é eu sou o que é o mais conhecido nas traduções, mas tem também eu serei o que serei, eu existo porque eu existo, eu existirei porque eu existirei, e eu sou aquele que existe. No aramaico, que é a Peshita, que é o Evangelho ou o Novo Testamento escrito em aramaico, tem até algumas pronúncias, mas são muito raras, que é Ená-na, que significa certamente sou eu. Mas são raras vezes que aparecem essa expressão no aramaico. Então, para o povo judeu, para os mestres judeus daquela época, ouvir um judeu conhecedor das tradições, conhecedor da lei, ele dizer que ele era, eu sou o que sou, ou eu existo porque eu existo, né? Esse significado. Mas o eu sou o que foi usado aqui, para eles foi algo assim inconcebível. E o relato de João, capítulo 8, já está tendo uma série de contratempos aqui, questionamentos a Jesus Cristo, eles acusando ele de que ele tinha demônio, como eles estavam cegos pela letra, eles não conseguiam entender a divindade do nosso mestre. Então eles ficaram extremamente chateados quando Jesus afirmou antes que Abraão existisse, eu sou. Aquilo ali foi o fim, foi a gota d'água para eles. Então é isso. É por isso que eles pegaram pedras para poder tentar matar Jesus. Eles ficaram com a sua cegueira espiritual, conforme eu acabei de dizer, eles ficaram com muita raiva. Quem é esse cara para dizer que ele é? Para dizer a expressão eu sou? E pior ainda, quem é esse homem para dizer que antes de Abraão ele já era? Então eles ficaram muito chateados com Jesus Cristo. E por isso tentaram matá-lo. E o tempo todo a gente vê na Bíblia que eles conspiravam para matar Jesus e buscando alguma coisa para poder acusá-lo.
Então é exatamente por isso que eles ficaram chateados. Então quando você lê esse trecho, você vai ter já uma breve noção do porquê da indignação daqueles homens contra Jesus. E quanto ao nome dele, a gente sabe que o Eterno, ele não teve começo nem fim, ele está fora do tempo. Nós estamos dentro do tempo. Qual é o meu tempo? É o tempo de vida que eu tenho aqui nessa terra. A partir do momento que eu nasci, aí sim eu passei a existir, né? Quando eu fui concebido ali no ventre da minha mãe, eu já passei a existir ali. E aí quando eu nasci, me puseram um nome. Mas o nosso Senhor, o Eterno, ele não nasceu, então ele não foi batizado com um nome igual a gente foi. Né? Eu sou o Cláudio, tenho o João, tem a Ana. O nosso Senhor não. É por isso que o nome dele é um atributo dele. Não é um mero nome quando a gente põe o nome num filho. O nome dele diz respeito ao atributo dele. Por isso que ele diz que ele é. Eu sou o que sou. Ou o eu sou, né? Ele diz também que eu serei o que serei. Eu existo porque eu existo. Eu existirei porque eu existirei. E eu sou aquele que existe. É por isso então. Então, assim, realmente, aqueles homens lá, aqueles judeus que estavam tão cegos pela lei, pela letra, e não buscaram uma orientação de interpretar a palavra de Deus corretamente, não entenderam que o nosso mestre era o próprio Deus. Inclusive, ele aparece lá em Gênesis 18, ele aparece para Abraão. Quando ele aparece lá, aqueles 3 homens aparecem a Abraão, era já o próprio Senhor ali. É por isso que Jesus diz no versículo 56 que Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Então, é muito provável que essa afirmação de Jesus diz respeito a Gênesis 18. Quando ele aparece, o Senhor aparece e mais 2 anjos para Abraão. Inclusive, Abraão os recebe, né, em sua casa. Então é isso. Essa é a palavra de hoje. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês. Que Deus abençoe a todos. E vamos ter em mente que o nosso Senhor, ele é eterno. Ele é imutável. Ele sempre existiu. E por isso esse é o Deus que a gente serve. Porque ele é o único Deus verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Até mais. Um abraço.